Olá, eu sou a Soraya Boldarini, aqui do canal Compartilhando Cuidado, um canal dedicado a falar sobre o cuidado domiciliar. O tema do nosso vídeo de hoje é longevidade versus qualidade de vida. Um tema aí um tanto quanto polêmico, mas a gente vai tentar cercar ele um pouquinho. Que nós não queremos morrer, ou que os nossos familiares, amigos, os nossos entes queridos morram, isso é uma coisa. Que isso vai acontecer é outra. Nesse mundo aqui somos todos finitos. Como nós vamos chegar nessa finitude é uma terceira coisa e é aí que entra o cuidador familiar. Muitas vezes eu vejo cuidadores familiares tendo uma dificuldade para lidar com isso. E isso não é um tema fácil, não. Há algumas patologias que não têm mais cura, mas a gente pode continuar cuidando do nosso familiar até que ele morra, até que ele faleça. Mas eu vejo alguns familiares tendo essa dificuldade de compreender que, bom, o que você pode fazer naquele momento é ofertar um cuidado que vai trazer um conforto para aquele seu familiar doente e não mais a cura. E eu percebo essa dificuldade muitas vezes quando eu vejo esse cuidador familiar solicitando a equipe médica, por exemplo, ou a equipe de cuidados que cuida desse familiar, para que ela realize procedimentos que não são mais necessários àquele familiar que está doente. Porque não tem mais cura, como por exemplo uma quimioterapia. A quimioterapia é um tratamento contra o câncer e, em geral, a equipe médica, a equipe ali de cuidados, opta por realizar a quimioterapia quando ele entende que há chance de cura. Quando não há mais chance de cura, para que ofertar um tratamento que não vai mais curar e que vai trazer um sofrimento grande para esse paciente? Essa é uma decisão, naturalmente, que deve ser tomada entre a equipe, a família e o paciente. A gente não pode esquecer que o paciente tem o direito de saber qual é a sua patologia, na medida em que ele tem curiosidade, na medida em que ele quer saber e que ele pergunta, é importante que ele receba essas informações, afinal de contas a gente está falando da vida dele. Que a família tome a decisão de não contar para o paciente o que é que ele tem, é uma coisa também para ser trabalhada, porque ele tem esse direito de saber o que ele tem e o que é que vai acontecer com ele e quais são as condutas que serão tomadas dali para frente. Assim como a família tem o direito de saber o que é que vai acontecer ali, tá certo? Então a gente tem uma dificuldade de identificar, a gente tenta fazer com que o nosso familiar fique vivo a todo custo. Isso acontece em algumas famílias entendem como é que isso vai acontecer, outras famílias não entendem isso. E aí o que eu percebo também é que muitas vezes aquela cuidadora ou aquele cuidador familiar, ele só é o cuidador daquela pessoa que está doente. Por isso que a gente vem falando aqui da importância de ter uma vida social, de cuidar da vida emocional, de exercer outros papéis na sua vida que não de cuidadora. Porque daí, quando esse familiar falece, e isso é um fato, isso vai acontecer, independente da vontade dos médicos, do restante da equipe, dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, isso vai acontecer, que papel, então, esse cuidador familiar vai poder ocupar? Que não o de cuidador. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar, a qualidade de vida que a gente pode ofertar para os nossos familiares versus a longevidade. Muitas vezes aquele familiar vai ter uma vida um pouco mais curta, o outro vai ter a vida um pouco mais longa, com qualidade, o outro vai ter a vida mais longa sem... Enfim, quem decide isso não somos nós. Mas eu acho importante que o cuidador possa se questionar se ele está fazendo o melhor para aquele familiar, o melhor daquilo que é possível. E eu sei que isso traz questões morais e éticas muito importantes, e é importante sim que esse familiar fale sobre isso com os outros familiares e com a equipe médica, que muitas vezes a equipe médica e a equipe de cuidados, não só a equipe médica, mas a equipe toda de cuidados a esse paciente, para que a família se sinta amparada e possa tomar as melhores decisões com relação ao cuidado desse familiar aí, que já está num momento que já não tem mais cura da sua patologia. Tá certo?
Bom, esse era o recadinho de hoje. Se você gostou do tema, curte, compartilha e não esqueça de deixar o seu comentário e continuar compartilhando cuidado conosco. Isso nos ajuda a pensar em outros temas e a continuar produzindo temas relevantes e que sejam de pertinência para vocês aí que cuidam, tá certo? Bom, por hoje é isso. Nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!